Oi, minha gente querida! Cá estamos fazendo esse vídeo a pedido de uma de vocês lá no nosso Instagram. Eu abri uma caixinha, pedi sugestões de vídeos e essa foi uma das sugestões que nós amamos, assim, né? Porque realmente eu tenho recebido muitos directs lá no Instagram perguntando como é que está a rede pública em meio a essa pandemia. Até porque no Brasil todo tá tendo um debate, acho que diário, sobre o retorno das atividades e cada local tá tomando as suas próprias medidas, né? Não só o próprio governo, mas também a gente tem visto uma participação muito forte da comunidade, né? Porque os pais não se sentem seguros, né, com o retorno das atividades, e isso é normal. Principalmente acho que é normal quando a gente não consegue participar e entender o processo desse retorno. Simplesmente dar uma data realmente traz muita insegurança. Mas quando a gente começa a participar e entender o que está por trás dos bastidores, a gente começa a sentir um pouquinho mais de segurança. Vamos recapitular aqui tudo desde o início, né? Salientando que esses dias eu recebi até no WhatsApp uma imagenzinha falando: não é homeschooling e não é home office, estamos todos tentando sobreviver em meio a essa loucura. E de fato, porque assim, homeschooling tem toda uma preparação. A família que adota o homeschooling, ela estuda para ensinar, tem uma programação, tem uma rotina, tem um cronograma, os pais têm uma didática, né? Tem uma didática, tem tudo envolvido. Home office, a mesma coisa. A pessoa que decide trabalhar de home office, ela tem uma estrutura, ela tem um horário fixo, né? Pode ser maleável, mas geralmente ela se programa para ter um horário para trabalhar. Ela tem equipamentos. Então, assim, por exemplo, dando o meu exemplo, quando teve esse decreto, né, de se recolher, e eu me vi nessa situação de trabalhar de home office, né, de casa, a primeira coisa foi, eu fui na gaveta, peguei um computador que eu tenho há anos, eu não ligo esse computador há anos, eu não sabia nem se estava funcionando, se o trem ia ligar. Ou seja, eu poderia não ter estrutura para trabalhar em casa. Ele botou o paraquedas e pulou. Graças a Deus, senão eu ia ter que ir atrás. Mas você entende, de fato, assim, que a gente fomos todos jogados nessa situação, né? Sim. E a parte da escola mesmo, realmente... mais ainda, né? Porque... Mais ainda. No início, então, agora já trazendo aqui pro tema da escola pública, né? Foi muito, assim, desafiador, porque tava todo mundo perdido. E é muito ruim quando você tem essa sensação de que as pessoas que deveriam te passar segurança não passavam segurança, né? Que era todo o corpo técnico, digamos assim, da escola, os professores, os coordenadores, a direção. Por quê? Porque eles também foram jogados nessa situação de uma hora para outra. Então, e tem um detalhe importante, né, que esse sistema de ensino à distância, ele, por mais prático que seja, ele é prático, obviamente, dentro de um método já desenvolvido, né, normalmente para adultos, né? Então eu já fui professor de ensino superior, dei aula para adultos através de EAD. Então ali a pegada é diferente, as pessoas estão ali realmente já com o intuito. Agora imagina você, tanto um professor que não é preparado para dar uma aula em EAD, não tem material pronto já em EAD, e exigir dele isso, na nossa visão, além de ser cruel, né, de ser realmente muito difícil, porque é do nada, o cara tá com um planejamento de ensino anual, ele tem que refazer o planejamento. Exatamente, para um outro método. Sim. Então por aí já dá para entender que realmente complica a vida do docente. No outro ponto, a gente tem o alunado, que são crianças. Então assim, como eu falei, dar aula em EAD para um adulto é totalmente diferente para uma criança. Por quê? Primeiro porque a criança ela não aguenta ficar muito tempo na frente de um computador, seja qual for a idade dela, né? Claro que os adolescentes já é outro público, é outro tipo, mas a nossa realidade, que é a Rafaela, e muitos de vocês que nos seguem também têm essa mesma realidade, 30 minutos no máximo. É cruel com todo mundo, né? É cruel com a criança, é cruel com o professor, é cruel com os pais, é cruel com todo mundo. E foi essa sensação que nós tivemos, assim. Então, ao mesmo tempo em que eu, né,
tem vídeos aqui no canal que a gente fala que nós iríamos colocar a Rafaela na escola pública esse ano, né? Então a Rafaela veio de uma escola privada, estudou sempre em escola particular, né? E só esse ano que nós colocamos ela na rede pública. Então eu ainda tenho contato com as pessoas da escola dela do ano passado, eu sigo as redes sociais, então eu me pegava bastante insegura, porque eu via que na escola anterior dela o trem tava andando, entendeu? As coisas estavam acontecendo, as amiguinhas dela estavam tendo aula, e na escola dela não tinha nada. Então, assim, veio aquela sensação de que ela tava ficando pra trás, de que os amiguinhos dela estavam todos indo pra frente e ela tava, tipo, sem nada. E aí a gente precisa entender esse contexto, né, de que são, apesar de tudo ser escola, a maneira, né, de trabalho legal delas é totalmente diferente. Então, assim, eu fui uma das mães que cobrei muito a direção e a professora dela mesmo. No início eu ficava mandando mensagem o tempo inteiro: e aí, vocês não vão fazer nada, vocês têm que fazer alguma coisa. Eu fui uma mãe chata. E aí, não vai ter nenhum vídeo da professora só dando: oi gente, tô com saudade de vocês? Porque me veio essa preocupação de que ela estava numa escola nova, com colegas novos, ela conviveu 20 dias com a professora nova dela, então, assim, ela estava carente de rede, né? Tava num processo de adaptação isso, ainda, né? E foi arrancado daquilo. Então, às vezes ela acordava e perguntava da tia. Eu falei: gente, mas a tia não vai mandar nenhum oi, turminha, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Então eu ficava muito nessa. Eu não cobrava, obviamente, tarefa, atividade, aula, nada disso. Eu cobrava presença, né, da escola. Eu não queria que ela esquecesse que ela estuda, que ela tem uma escola, uma turminha, enfim. Porque eu tava vendo isso na escola dela do ano passado. Muito presente nas redes sociais. Imagino que dentro ainda mais, se nas redes sociais eles estavam assim, imagina internamente, né? Então realmente eu fiquei bem insegura no início, até eu entender isso, de que a rede pública, a escola dela não podia fazer nada se não viesse uma ordem superior, porque é público, né? Então, assim, e olha que eu sou servidora pública, eu entendo como é que funciona a dinâmica do serviço público, né? E ainda assim eu me peguei nessa, tipo, não tem que sair uma portaria com orientação de como é que tem que ser as coisas. A escola dela não podia fazer uma coisa aleatória, da cabeça, né? Enfim, e na rede privada não, né? A gente tem dois segmentos, mesmo apesar da rede privada ser uma concessão, né, do poder público, porque educação é um dever do Estado, mas a rede privada, ela tem uma praticidade de autonomia muito mais forte nesse sentido, porque realmente ela independe de autorização do Estado de forma direta, digamos assim, para estabelecer qual é o método que ela vai utilizar. Então ela pode escolher: vamos usar o Google Meet, vamos usar o Zoom, vamos usar Instagram, enfim, entendeu? Então, assim, a facilidade de, professores, as aulas vão voltar tal dia e tal, nesse sentido, vai funcionar assim, assado. É mais rápido realmente a praticidade na rede privada. Apesar de que, obviamente, essa praticidade, essa agilidade, coloca em risco muitas coisas. Por exemplo, o professor que não se encaixa, o que acontece? Vai ser demitido? Né? Então, aqui em Brasília mesmo, a gente tem situação de que o setor privado da educação está enfrentando, junto com os sindicatos, uma ação na Justiça do Trabalho, porque eles estão brigando: mas vai voltar aula presencial e tal, entendeu? Então, assim, já na rede pública, como depende de uma ordem superior, de um ato, uma portaria, uma instrução normativa específica, determinando como iria funcionar, tudo parecia aos olhos nossos de que estava parado e não acontecendo nada. Obviamente que isso não era realidade. As professoras, mais a diretora, estavam constantemente em contato com a Secretaria de Educação,
tentando formatar exatamente essa portaria. Tanto é que tornou-se público recentemente, há pouco tempo, né? Elas não pararam, mas os atos em si da rede de educação simplesmente suspendeu sem nenhuma previsão de retorno aqui em Brasília, e a gente não tinha essas informações do que poderia estar acontecendo. Realmente isso aí foi uma falha ou realmente uma dificuldade de comunicação por conta da magnitude do público na rede pública. Assim, o bolo é muito maior, né? Para poder administrar essa quantidade de alunos de uma forma padrão, não como é cada escola. Pode escolher como vai ser, como vai funcionar, tudo mais. Enfim, então dito isso, eu acho que por aí a gente começou a entender depois, hoje mais recente, porque houve tanta falha na comunicação. E aí o que foi estabelecido na rede pública, que é a nossa realidade? Foi estabelecido então que seria organizado um comitê regional, um comitê local, aonde seria composto por membros de professores de cada unidade, né, de escola, e também dos diretores e representantes da comunidade através de algum eleito ou indicado pelo diretor. Então, tanto um comitê regional que está acima e o comitê local é o início de tudo para retornar. E como assim? Esses comitês, eles tiveram atribuições definidas em norma, que foi publicada aqui pelo Distrito Federal, mostrando exatamente o que cada um vai fazer. Por exemplo, o comitê local, como tem em cada local em Brasília uma especificidade de bairros, é muito difícil também determinar como que vai funcionar aquela unidade de ensino. Porque, por exemplo, a gente teve situações em Brasília de bairros que chegaram a ter lockdown, como Ceilândia. Outras não, plano piloto, ou então Guará, entendeu? Então, assim, não tinha como padronizar também mesmo nesse sentido. Então, por isso que foi estabelecido os comitês locais e, acima do comitê local, o regional que administra aquela região administrativa. No comitê local, eu pedi para participar como membro, primeiramente só como ouvinte, né? Porque todos os pais foram convidados a participar. Beleza. Depois que houve esse convite para a gente começar a entender, foi preciso ser feita uma eleição entre os pais para ser o representante dos pais oficialmente dentro do comitê local, que era quem seria de fato o representante nesse comitê perante a Secretaria de Educação do Distrito Federal. O primeiro trabalho efetivo dos comitês locais foram o quê? Estabelecer um programa de pesquisa de recontato e reacolhimento das famílias das crianças, né? Então era realmente fazer isso. Cada professor entrar em contato, né, com os pais, com as famílias e conseguir fazer uma breve pesquisa. Por exemplo, quantos filhos você tem em casa? Como que está sendo a sua rotina de casa? Quem que os dois estão trabalhando em home office? Ou então tem alguém que fica com as crianças? Entendeu? Eu achei isso muito interessante e isso foi debatido no comitê como fundamental para a gente depois passar para um outro passo, que vai ser a elaboração de fato de como que seriam os retornos das atividades. Então essa pesquisa de campo, né, verificar quais pais tinham um sistema de tecnologia para poder acessar alguma plataforma, internet, né? Quem tem celular com internet, quem tem computador, quantos computadores, então fazer uma pesquisa realmente para poder saber se valeria qual o método melhor para ser implementado. Até porque, um parêntese, o GDF, apesar dessa omissão, digamos assim, nessa comunicação com os pais, lançou paralelamente aquelas aulas por televisão, né? Então tava tendo uma aula, era diária, né, essa aula? Todo dia de manhã, a cada meia hora da manhã, era uma faixa etária. Então tinha educação infantil, meia hora, e depois tinha ensino fundamental 1, aí depois tinha ensino fundamental 2, ensino médio, supletivo, na grade horária da TV Justiça. Tipo então, um telecurso, né? Isso, pela televisão. Péssimo. Mas péssimo, assim, muito ruim porque é muito generalizado, exatamente entendeu? Isso. Não teve essa especificidade para entender E não é o professor do seu filho, entendeu? É um professor aí que o seu filho nunca viu, então ele vai ficar olhando aquilo ali. Foi para encher linguiça mesmo, para dizer que estava tendo alguma coisa, né? Enfim, então, depois dessa pesquisa com os pais que os comitês fizeram, foi feito também um debate, né? A gente se reúne
semanalmente, então isso é importante ressaltar, e existem as reuniões do Comitê Regional que acontecem quinzenalmente. A primeira reunião do Comitê Regional vai acontecer agora, mas a do Comitê Local já está acontecendo já uns dois meses, né, se eu não me engano, já, que eu estou participando. E aí, isso é muito importante, porque é o que a gente falou no início, quando a gente não está inserido no contexto, nós ficamos muito inseguros, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, como o Rafael faz parte do comitê local e tem reunião semanalmente com todo o corpo técnico da escola, direção, professores, coordenadores e tudo mais... Por videoconferência. Por videoconferência, né? A gente tá muito seguro, porque a gente tá sabendo todo o cuidado, é o comitê local que vai definir como que vai ser a volta às aulas presencialmente, é o comitê local que tá resolvendo essas coisas que são mais práticas, né? Então, como a gente tá inserido nisso, a gente tá tendo um pouquinho mais de segurança, porque a gente tá tendo uma noção de como as coisas, de como é que é feita a tomada de decisão, né? No contexto escolar. Então, por exemplo, no caso da Rafa, foi implementada uma plataforma. No início estava sendo debatido qual seria a melhor plataforma, para questão até de segurança, porque são crianças, né, e precisava de autorização dos pais para poder ter uma conta para ser utilizada como login nessa plataforma. E depois que foi estabelecida essa plataforma, o conteúdo programático não seria definido pelo comitê local, mas pelos próprios professores. Só que uma coisa que foi colocada em debate, né, foi exatamente a questão das presenças. Como que seria a presença? Teria um encontro coletivo com todo mundo, ou seriam só encontros individuais, ou não nenhum encontro? Então isso foi debatido no comitê, foi uma das atribuições. A questão de pontuação, digamos assim, de avaliação, ficou claro, e isso é unânime, tanto até não só pela ala dos pais, mas dos professores, de que o momento não é possível fazer avaliação de criança, né? Mas tentar ao máximo a participação dela de alguma forma. E é diferente, por exemplo... E a avaliação que ele fala é só o professor olhar para o aluno com um olhar individualizado para aquele aluno. Exatamente. Porque nessa faixa etária não tem avaliação, prova, não tem avaliação. Nota, nada disso, né? Nada. É só... Então, assim, o que foi pedido e foi debatido, por exemplo, no comitê e que é o que está acontecendo agora? A Rafaela tem atividades diárias, né? E nós temos que participar com essas atividades simplesmente participando com ela, né? Se ela não participar, ela pode ficar com falta, mas não está tendo um controle excessivo em relação a essa participação, porque justamente antes disso teve a pesquisa, então cada professor sabe da realidade de cada família. E ainda que estejamos usando essa plataforma, em paralelo a professora manda todos os dias atividade no grupo do WhatsApp. Depois que nós fizemos a pesquisa, foi constatado de que 98% de toda a comunidade tem acesso à internet. Isso. Então esse não era um impeditivo ter algum tipo de material através da internet. É que às vezes os pais, eles não tiveram um nível e não têm um nível de entendimento de eletrônico. Sim, sim. Então eles não foram educados com eletrônicos. Então, assim, eles têm uma dificuldade, alguns, né, têm uma dificuldade enorme de pegar, acessar a plataforma. Sim. Porque é uma coisa nova. Então, para esses pais que apresentam dificuldade, que não conseguem acessar essa plataforma, aí a professora todos os dias manda um arquivo em PDF no WhatsApp com a tarefa. Então, pelo WhatsApp, o pai lê a tarefa, realiza, e pelo WhatsApp ele faz a devolutiva da tarefa. Então... E são tarefas assim, gente, né, pra vocês entenderem a realidade da Rafaela. São coisas muito assim, na verdade, de incentivar a participação do pai. Não é pra ensinar nada. Nada. E tem dia que a tarefa é só assim, converse com seu filho sobre tal coisa. E aí você conversa com seu filho e depois você só relata, você mesmo relata. Ah, eu conversei com a Rafaela sobre isso e ela pensa isso, isso e isso. E pronto. E entendeu? Aí... Não é uma tarefa que eu vou... né? Tipo assim, por exemplo, o vídeo que eu vou botar aqui, que é uma receita de um bolo de maçã, foi uma das tarefas.
tenha um momento por quê? Porque toda semana tem um tema específico. Isso Então, que eu ia tema falar. de uma semana era alimentação. Então, todas as atividades daquela semana são voltadas para esse tema. Aí, no final, para premiar o tema, faça uma receita com seu filho, envolva ele em alguma coisa. Aí eu escolhi fazer o bolo de maçã, postei aqui no canal para vocês. E uma das coisas que foi colocada no comitê foi exatamente isso, né? Explicado para os pais, de que o conteúdo seria sempre assim, semanal, e que o importante seria que os pais, ainda que não participassem diariamente com as participações, né, na plataforma, que não permitisse virar uma semana. Porque o ensino infantil, no caso da Rafaela, como é assim, são assuntos semanais. Se você for trazer, por exemplo, há pouco tempo atrás foi assunto de festa junina. Aí você vai falar de festa junina agora em agosto. Aí mistura com um outro assunto que é esse de alimentação saudável. Essa semana está sendo de musicalização. Então assim, entende? A única coisa é isso que foi pedido, para não deixar virar uma semana. E são coisas realmente muito simples. E a família, o pai não vai ser punido de forma alguma se ele não apresentar as atividades que são propostas. Porque, como a gente falou, na educação infantil não há cobranças assim nesse nível, né? Então nós temos as atividades diárias, temos um encontro coletivo que está acontecendo toda sexta-feira às 11 da manhã. Chama Encontro Acolhedor. 40 minutos com a professora. Com a própria professora lá, transmitindo ao vivo ela, mas todas as criancinhas das turmas da Rafa, né? Que faz o arremate do tema da semana. Então, por isso que também a criança é bom ela já ir se familiarizando com as atividades, porque no Encontro Acolhedor vai ser o tema que a professora vai abordar também. Na atividade do dia tal, a gente falou tal coisa. Tivemos a primeira reunião de pais referente a este retorno das atividades online, né? Então a professora reservou por agenda, marcou pelo WhatsApp com cada família, né, 30 minutos de atendimento, e aí a gente teve exatamente isso para conversar ainda mais e falar sobre as dificuldades que a Rafaela estava tendo, como que ela estava reagindo desde quando foi decretada pandemia, né? Então assim, achei muito interessante isso. Houve uma indicação, né, e um reforço por parte da professora sobre a orientadora educacional, que está à disposição durante todo o horário comercial. Qualquer coisa que você quiser, o pai entrar em contato e falar, ela tem informação, se eu não me engano, psicológica, né, também, né? Psicólogo. Então, assim, achei isso legal, porque isso é um serviço à disposição da família, né? E eu acho que todo mundo precisa de saúde mental nesse momento, né? Enfim. E o próximo passo agora do comitê, né, tanto local quanto regional, é de fato trabalhar na elaboração do projeto de retorno presencial. Então, por exemplo, quantas crianças vão poder estar presencialmente? Vão alterar de quantos em quantos dias? Isso tudo vai ser feito junto com os pais. E uma coisa que eu achei interessante que foi mencionado pela própria diretora da unidade é que, ainda que seja, né, aqui em Brasília está previsto o retorno para ensino infantil dia 28 de setembro. Isso se não vier nenhuma liminar nem nada, mudança, né? Porque aqui toda hora... Mas assim, é 28 de setembro que é a previsão, né? Pela portaria, pelo que foi publicado no Diário Oficial. E ela falou, olha, se até lá o cenário da saúde estiver mudando, isso pode ser revisto, nem só em caráter oficial, mas a comunidade, entendeu? Não vai haver uma punição para os pais que optarem em não trazerem os filhos presencialmente. Ela deixou isso muito claro no comitê. E isso trouxe muita tranquilidade para os pais, né? Então, eu acho que é isso, ainda esse passo do retorno de fato presencial é uma coisa que ainda está em construção. Nós tivemos a primeira reunião semana passada, né, onde teve vários debates. Então assim, tá tendo muita conversa. Normalmente as reuniões eram até para durar 50 minutos e tem durado uma hora e meia, às vezes 2 horas. E enfim, essa tem sido a nossa realidade aqui em Brasília. Na escola pública. Na escola pública. Que no início me deixou de cabelo em pé, mas que agora sim eu tô me sentindo segura, acolhida, tô me sentindo parte da decisão. A gente sente como a gestão da rede pública de ensino é uma gestão democrática. Essa é uma prática comum. Eles não tomam decisão sem antes ouvir os pais e ver o que né, a realidade de cada família. E isso nos traz muita segurança.
Então, Rose, a Rafaela vai voltar, a gente ainda está elaborando como é que vai ser, enquanto, né, comitê, esse retorno, né? Então, não tem como falar se vai voltar ou se não vai voltar, porque o comitê ainda não, né, não deliberou sobre isso. Hoje, obviamente, nenhum pai levaria seus filhos para a escola, né? No dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo. Ainda mais porque cada dia que passa o Covid está chegando mais perto, né? Assim, mais perto. A cada dia que passa a gente está recebendo mais notícias de que pessoas próximas estão sendo contaminadas, e isso assusta muito, assim. O mais importante, além de... que é uma coisa que eu até falo muito no meu Instagram, é não só a gente reclamar, né? Porque, assim, é normal, é compreensível todo mundo ficar frustrado com tudo que tá passando. Mas, principalmente... Até de ter que exercer esse papel de professor. É um saco, realmente. É um saco. Ninguém, às vezes, a maioria das pessoas que estão com os filhos em casa é professor, e a hora que a criança tá na escola era a hora que você estaria trabalhando, e ponto final. É fato isso, todo mundo entende isso. Mas também a gente não pode, sabe, eu vejo participando do comitê crucificar a escola porque às vezes está demorando, ou porque a plataforma não atende perfeitamente. Assim, porque o encontro online é uma bosta. Exatamente. Tem professor que às vezes se adaptou super bem. E isso é um método, entendeu? Não tem como você obrigar a pessoa a ser perfeita num determinado método. Eu tive professores na faculdade de Direito que eu lembro direitinho que na minha faculdade tinha data show, tinha tudo lá na frente, assim, de equipamento, de tecnologia para o cara usar, internet e tal. E esse professor dava direito tributário. Ele entrava na sala, ele pedia pra gente sentar em roda, virado para a parede do fundo, e dava uma folha com um problema para todo mundo. Então você vê, e a aula do cara era fantástica. Ele não usava nada, ele usava um papel, né, com uma situação problema, com a gente sentado para trás e debatia e tal. A aula do cara era top. Então veja, não tem como a gente exigir de todos os professores essa adaptação da noite pro dia, né? Tem professor ali que às vezes estava já para aposentar e o cara foi exigido para transformar o conteúdo dele em AD. Enfim, então eu acho que o momento pede, além de calma, principalmente participação de todos os pais para tentar entender. Porque, por exemplo, reclamar sem participar de comitê, sem querer ter informação, sem ouvir, é muito difícil. Você precisa ouvir o que está tentando ser feito, porque às vezes não foi feito, mas ainda está tentando ser feito. Então, se você escuta, você pelo menos começa a ter um pouco de respaldo para opinar, porque opinar sem ouvir, entendeu? E tem muita gente que não tá nem aí de querer participar de não. Vou falar uma coisa. Lá, os pais que mais criticam e que descem são pais que nunca foram numa reunião dos pais, que já tiveram várias reuniões online de pais e tal. São pais que são completamente omissos. E assim, tudo bem, pode ter um background, pode ser um pai que trabalha 24 horas por dia, que realmente não tem como acompanhar o filho, não tem como, mas é isso, a pessoa tem que ter um pouco de cautela, de ouvir antes de falar, de não tirar suas próprias conclusões. Pelo contrário, eu vou dar o benefício da dúvida exatamente porque eu sou muito ausente com a escola. Então eu vou reservar um dia, vou me esforçar, vou ligar, eu vou voltar o meu olhar para isso, eu vou exercitar presença, né? Porque a presença é um exercício. Sim. Então não é automático. Eu não fico, a Rafaela vai ter um encontro acolhedor e... Não, eu preciso botar presença naquilo. Eu preciso botar sentido naquilo. Então a maioria dos pais que esbravejam, eles não participam de nada, né? Então, mais uma vez, pode ter esse background de que a pessoa é pai, mãe solo, só tem ela pro filho e a pessoa tá trabalhando. Sim, mas assim, tem que ter cautela, né? Tem que considerar todos os lados. Sim. Bem, é isso, né? Eu acho que esse ano é difícil falar que é um ano perdido academicamente para as crianças, né? Mas assim, eu acho que mesmo o pouco que está tendo, ou da forma que está tendo, né, independente dessa avaliação crítica que a gente faz diariamente, a criança ela certamente está absorvendo isso.
mesmo esse pouco, talvez, aos nossos olhos, né? Sim. Então, participar nesse pouco pode ser talvez um grande diferencial para a criança, né? Porque se a gente está sofrendo, imagina elas, no sentido de, às vezes, a gente não querer participar. Enfim, é a minha avaliação e é o que eu me cobro diariamente, né? Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que o tempo não volta. Passou, passou. Por exemplo, esse ano pode ser um ano perdido, mas vai passar, né? Vai passar. Daqui a pouco é Natal. Graças a Deus. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui sobre como é que está a rede pública no meio desta pandemia. Me conta aqui nos comentários como é que tá a rede pública aí na sua cidade, se o seu filho estuda também em escola pública, como é que tá sendo. Nas redes privadas também, se você quiser compartilhar como é que tá sendo, compartilha aqui. Vamos todos debater e nos fortalecer, né? Então um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.